Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos que vamos, gente. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Mais uma live, gente. Mais uma palavra ao seu coração. E hoje, gente, nós vamos falar de oração. É algo que mudou minha vida. É algo que fala comigo todos os dias. É algo que mudou minha vida radicalmente. Então, meu irmão, minha irmã, chame mais gente. Compartilhe agora. Se você faz parte de algum grupo do WhatsApp, que normalmente você faz, compartilha lá, gente. O Vinícius vai lá fazer uma live que ele vai falar como orar de acordo com a nova aliança. É só um gostinho. E hoje nós vamos lançar um desafio para vocês também, gente. Tem muita gente nova aqui no canal e eu estou muito feliz. Gente, muitos inscritos diariamente. Novas pessoas estão vindo para o canal. Estão tendo uma comunhão incrível com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui agora, a primeira coisa que eu falo para você, faça parte dos nossos grupos do WhatsApp. Gente, você clicando aqui no link, aqui tem uma setinha aqui, clica, você vai entrar na descrição do vídeo. Lá embaixo você vai ver, o primeiro link que você vai ver vai ser o link do nosso outro canal chamado casamento.com. Se inscreva se você não se inscreveu. Nós estamos falando sobre casamento, gente, está muito legal. Aí olha só, aí você vai descendo, você vai achar o link para entrar no grupo do WhatsApp e o link para entrar no grupo do Telegram. É muito importante, gente, que você entre, porque na verdade ali eu notifico todos os dias tudo que eu posto, além de conteúdo exclusivo, gente. Conteúdo exclusivo, porque todo dia eu posto uma oração e uma palavra para você em áudio. É um devocional diário. Todo dia de manhã eu mando um áudio para você, tá bom? Para que nós unamos a nossa fé. Boa noite, Amanda de Paula. Gente, outra coisa, aproveitar que a Amanda está aqui. Amanda, gente, ela hoje administra o nosso Instagram. Gente, para quem já está no meu Instagram, se você vê aquelas artes lá, é tudo a Amanda que faz, gente. Ela fez isso de forma voluntária. Ela e a irmã dela, Vanessa, eu sou muito grato a Deus pela vida delas, por terem se voluntariado, porque realmente eu não estava tendo tempo de me dedicar ao Instagram. Então, gente, todas aquelas artes, aquelas fotos eu tirei e mandei para ela que fez a arte, o fundo, tal, foi tudo ela que faz. Então, gente, eu estou muito feliz e obrigado, Amanda. Te agradeço aqui pela tua ajuda, né? Então, meu irmão, minha irmã, participa do meu Instagram, também é @o mundo precisa mais de Deus. Qual é o grupo do Telegram? O mundo precisa mais de Deus. Tá bom, gente? Então, participe dos nossos grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. O grupo do WhatsApp, gente, é fechado, tá? Só eu posto. Por quê? Porque, gente, antigamente o grupo era aberto e realmente começou a dar muita confusão, porque as pessoas começaram a compartilhar muitas coisas que não são de acordo com a nova aliança, e começou a gerar muitas dúvidas,
e muita confusão. Então eu resolvi fechar os grupos. Lá é só para você receber. Todo dia eu faço 3 a 4 postagens lá, tá, gente? Todo dia eu faço 3 a 4 postagens. Outra coisa, gente, com relação ao Telegram. O Telegram é diferente. O Telegram, gente, tem um chat aberto. Aí você pode conversar e interagir com as pessoas. Tem pessoas, gente, que já estão na caminhada, já estão vivendo a plenitude da obra consumada, mudaram vida radicalmente, estão lá no grupo. E você pode ir lá no grupo com relação a dúvidas, com relação ao que você... com relação às dúvidas que você tem com relação à nova aliança, a sua caminhada de fé. Sempre tem alguém pronto a te ajudar lá, gente. Então participe do nosso grupo do Telegram. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. E, gente, acione o sininho. Se você não acionar o sininho, você não vai receber a notificação do YouTube. Então vê se teu sininho tá aí clicado. E você clica lá, sininho, e clica em todas. E você vai receber todas as notificações. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar, tá bom, gente? Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre oração. Oração. E isso foi o que mudou minha vida. Vida pessoal de oração. Então, como você ora? Como você vai até Deus? Como você chega na presença dele? E meu irmão, minha irmã, para você entender o fundamento da oração como um todo, você tem que assistir a série de lives Está Consumado. Por quê, meu irmão, minha irmã? Lá eu fiz 26 lives para falar sobre isso. Então é um conteúdo muito grande. Em uma live aqui, gente, de 1 hora, eu não vou conseguir falar tudo sobre oração. Lá foram 26 que eu falei sobre oração na Nova Aliança, como você ora errado. Lá eu falei também sobre oração, como você ora pelos outros. E hoje eu vou falar uma coisa mais específica sobre a sua oração pessoal. Como você ora para você? Como você ora para a sua vida? Então, gente, se você for lá na Bíblia e você começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, vai lá, começa no livro de Atos. Basicamente, você não vai encontrar nenhuma oração por necessidade pessoal. Nenhuma! Se você encontrar, entra no meu privado que eu vou aí na tua casa, que eu quero ver. Não tem, gente, nenhuma mensagem por necessidade pessoal. Você não vai encontrar oração por provisão material registradas no Novo Testamento, gente. Após a morte e ressurreição de Jesus. Depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, você não vê nenhuma oração pedindo algo para Deus. E meu irmão, minha irmã, de onde nós tiramos a ideia e o costume de constantemente pedir a Deus para suprir as nossas necessidades? Da onde? Essa prática, meu irmão, minha irmã, não existia na igreja primitiva. Nem encontramos isso nas epístolas apostólicas, nas epístolas lá de Paulo. Parecia claro, meu irmão, na mente e no coração dos apóstolos, que a vitória pela qual Cristo pagou naquele madeiro, na cruz, é completa e suficiente. O que nós encontramos no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, são declarações assim: o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Diz lá também: Deus nos enriquece em tudo para que possamos ser generosos em todas as ocasiões. Lá também tem: Deus sempre nos conduz à vitória. Lá está escrito também: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Também está escrito: fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Gente, e muitas outras afirmações semelhantes. Muitas outras. E é notório, gente, que esse era o tom dos escritores do Novo Testamento, que criam, a crença deles era que nós já temos tudo o que nós necessitamos em Cristo Jesus. Gente, isso mudou minha vida, tá? Radicalmente. Então presta atenção. Gente, as orações que realmente nós encontramos no Novo Testamento são completamente diferentes do que a maioria dos cristãos oram.
No vídeo anterior eu falei sobre isso, então vá lá e assiste o vídeo anterior dessa série. Todas as séries têm playlist, tá, gente? Então Paulo, ele pediu ao povo que Paulo pediu ao povo de Deus que intercedesse por ele em várias ocasiões. Paulo pedia a intercessão dos irmãos. Gente, mas você não vai encontrar uma só menção que ele tenha pedido ajuda financeira para suprir o ministério dele. Só que hoje em dia, gente, essa é uma prática muito comum entre a maioria dos ministérios que eu conheço. Estão sempre pedindo ajuda financeira às pessoas para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, onde estão os homens e mulheres de fé, como George Miller? George Miller, gente, ele construiu orfanatos e escolas e alimentou milhares de crianças somente pela fé. A vida desse cara, gente, é fascinante. George Miller. E uma das coisas mais incríveis a respeito desse homem é o motivo pelo qual, gente, ele dedicou o seu ministério para as crianças. Lindo a história dele. Ele ficou tão contrariado com a incredulidade na vida dos filhos de Deus, que ele quis provar a eles, através da sua vida, que pela fé nós podemos ter acesso aos recursos do céu. Incrível, gente. Ele nunca fez um apelo para conseguir dinheiro e nem pediu ajuda a ninguém. E ainda assim, ele abrigou, alimentou e deu educação a milhares de crianças. Gente, é incrível. E o que muitas pessoas não sabem é que ele não só construiu orfanatos e escolas, gente, mas ele financiou milhares de missionários pelo mundo. Incrível, pela fé. Nunca pediu um tostão. Gente, agora o problema é o seguinte: tem passagens das bíblicas que são difíceis das pessoas entenderem. E quando eu falo às pessoas, e muitos que me conhecem me seguem há muito tempo, quando eu falo que eu estou convicto na minha fé de que nós não precisamos pedir para Deus nenhuma provisão material ou supra as nossas necessidades pessoais, em vez disso, gente, nós devemos nos apropriar dessa provisão pela fé. Normalmente essas pessoas têm dificuldade de aceitar isso e compreender esse conceito que eu quero passar para elas, gente. A maioria delas passou muito tempo pedindo a Deus, gente. Pedindo o que? Às vezes um carro novo, uma casa, férias, trabalho, entre tantas coisas que pedem para Deus. E se você perguntar a essas pessoas para provarem biblicamente do que elas creem que tem que ficar pedindo, essa prática de ficar pedindo um monte de coisa para Deus, elas citam alguns versículos isolados que elas encontram, mas que não condizem com a minha fé, com a minha crença, gente, de que não temos mais que pedir coisas. Ao contrário, nós temos que nos apropriar das coisas pela fé. Um dos versículos, gente, que as pessoas citam é Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso, gente? Eu tenho que desmistificar da tua mente que oração é pedir, tá? Que eu estou falando como nós oramos pela nossa vida pessoal. Eu não quero... Uma coisa que eu vou tirar da tua mente. Primeira coisa, oração não é pedir. Tá bom? Aí, gente, para mim está muito claro nessa passagem de Filipenses que a ênfase desse versículo dentro do contexto aqui é ficar, gente, não é ficar pedindo a Deus para resolver nossos problemas ou suprir as nossas necessidades. Não é o entendimento que eu tenho, gente. A lição que nós aprendemos aqui é para não nos preocuparmos com qualquer circunstância que estejamos enfrentando, mas em vez disso, render cada uma delas a Deus. Lembra do lançar que eu tanto falo? É você render cada coisa dessa a Deus em oração e fé,
Simplesmente é isso. A preocupação, meu irmão, minha irmã, e a ansiedade nos limita a viver uma vida incrível. Preocupar-se e ficar ansioso é uma total falta de fé. Aí você pode falar: Vinícius, mas eu sou muito ansioso. Eu já fui. Eu me preocupo demais. Então, meu irmão, minha irmã, tá aí. Você encontrou o motivo pelo qual a tua vida não anda. E porque a tua vida de oração é frustrada. Porque onde entra a preocupação, a ansiedade e a fé, vai embora. Gente, e não adianta, outra coisa também que eu vejo por aí, e não adianta ficar pedindo para que Deus tire essa ansiedade e preocupação. Para com isso, porque Ele não vai fazer isso. Meu irmão, uma coisa que mudou minha vida, mudou. Deus, gente, Ele já fez o que tinha que se fazer, meu irmão, minha irmã, 2000 anos atrás, quando Ele nos deu Cristo para morrer por nós naquele madeiro. E muitas orações que nós vemos aí na internet, as pessoas falam assim: vamos orar para que Deus se mova. Gente, Deus já se moveu. Gente, Cristo não foi suficiente. Quem tem que se mover é você, eu. Não é Deus que tem que se mover, nós temos que nos mover, gente. Então tem pessoas que ficam assim: Senhor, tira a ansiedade e preocupação da minha vida. Ele não vai tirar, porque aqui é muito claro, gente. Nessa palavra de Filipenses, o que ele fala ali? É uma ordem que nós recebemos. Não andeis ansiosos. Ele fala para não ficarmos ansiosos por motivo algum. Ele não está falando que Ele vai tirar isso de você. Isso é uma ação sua, meu irmão, minha irmã. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que devemos escolher não nos preocuparmos com a nossa vida. Gente, eu falo para a Thaís sempre, eu acordo às vezes de manhã, eu falei: amor, nunca imaginei na minha vida que eu não ia ter nenhuma preocupação. Sabe por quê? Eu lanço tudo para Ele, esqueço. Não quero nem saber. Lança o papai e tome posse pela fé. É isso, lança, esquece, toma posse. Obrigado, Senhor, e só agradece. Meu irmão, minha irmã, deixe-me eu perguntar com toda sinceridade, as suas orações hoje que você faz, elas são motivadas pela preocupação, ou seja, você está com um problema, você está preocupado e esse é o motivo de você orar? Então, elas são motivadas pela preocupação com as suas circunstâncias ou são motivadas pela fé? A maioria ora motivada pela preocupação com o que ele está vivendo, não pela fé. Outro aspecto, gente, que nós vemos é como nós devemos levar os pedidos a Deus. Gente, o versículo aqui de Filipenses, quem não pegou, Filipenses 4, 6 e 7... O segundo aspecto que nós vemos aqui é o levar os pedidos a Deus. O versículo fala de 3 maneiras, que na verdade são uma só. Você vai entender o que eu quero dizer. Oração, súplicas e ações de graças. Ele fala orações, súplicas e ações de graças. Gente, para cada uma delas foi usada uma palavra diferente. A primeira significa posicionar-se diante de Deus. A segunda significa orar ou solicitar algo. E a terceira significa agradecer. E eu vou simplificar isso para você. Se você entender isso na live, já está o suficiente. Gente, qualquer que seja a situação que enfrentar, gente, primeiro, o que você tem que fazer? Escolha obedecer a palavra de Deus e se recuse a ficar ansioso. Ponto. Ele fala: não fiqueis ansioso. Você não tem que ficar. Isso é uma atitude sua. Depois, simplesmente, você vai posicionar-se diante dele. E vai fazer o quê? Lançar para ele o que você quiser. Gente, existe uma diferença gigantesca de pedir e lançar. Então, meu irmão, minha irmã, agradeça e deixe nas mãos dele. Se depois, meu irmão, minha irmã, depois de ter feito isso, você continuar pedindo, todo dia a mesma coisa para ele.
para que ele solucione aquele problema que você lançou, simplesmente provará que você não crê que ele já te ouviu e já pegou e está resolvendo o teu problema. Eu vou contar um exemplo meu rápido. 2 exemplos, gente. Primeiro exemplo. Gente, muitas aqui não sabem, mas eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro chamado Está Consumado. Então eu já estou escrevendo esse livro há um tempão e ele está pronto. Só que, gente, eu preciso de recurso para publicar esse livro. O que eu fiz, gente? Cheguei para Deus. Peguei, Senhor, está aqui o livro pronto. Porque quem botou essa vontade no meu coração de escrever esse livro foi Deus. Falei, Senhor, está aqui, está pronto o livro. Só que, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho provisão. Então, Senhor, eu agradeço já pela provisão, porque o Senhor é meu provedor. Já agradeço que essa provisão vai vir na hora que o Senhor achar melhor. Eu sei que essa provisão vai vir na minha mão. E eu creio pela fé que essa provisão vai vir para publicar esse livro. Então, Senhor, eu lanço essa preocupação para Ti e já Te agradeço pela provisão. E nunca mais falei no assunto, gente. Acabou. Lancei. Agora você fica assim, Senhor, eu preciso de dinheiro para lançar esse livro, Senhor, misericórdia. Por favor, em nome de Jesus, me arruma esse dinheiro, Senhor. Toca no coração de alguém para me arrumar esse dinheiro. Não é assim que as pessoas falam, gente? Vou te dar outro exemplo, meu irmão, minha irmã. Teve uma época no meu deserto que eu estava mais quebrado que você não imagina. Na época a gente estava vivendo as contas de sexta... na época que eu estava no auge do meu deserto. Isso faz o que? Uns 2 anos e meio a 3 anos atrás. Gente, eu estava quebrado financeiramente. E naquela semana eu precisava de um dinheiro. Eu precisava mais ou menos uns R$1.000 para pagar a conta, gente. Era água, luz, telefone, internet. Não tinha dinheiro, não tinha um tostão no bolso. Vivendo a custa de cesta básica. Só tinha dinheiro da passagem para ir para o trabalho e voltar. Não tinha dinheiro para nada. O que eu fiz, gente? No domingo, cheguei para Deus e falei, Senhor, peguei assim, Senhor, as minhas contas somam isso aqui. Está aqui, Senhor, as contas somam tanto. Senhor, eu não tenho condições financeiras, mas eu creio que a Tua palavra diz que eu tenho todas as coisas em Cristo. Então, Senhor, eu sei que essa provisão vai vir. Então, eu já Te agradeço e lanço sobre Ti. Até sexta-feira eu tenho que pagar essas contas. O que é isso, gente? Lancei sobre ele. A irmã perguntou, lançar. É isso. Gente, Lohane, não é contar a tua vida, a tua história. Tipo assim, às vezes a pessoa ela quer explicar para Deus o problema. Gente, para com isso. A pessoa às vezes, até num intuito de desabafo, ela vai lá, Senhor, eu tô com uma situação, porque isso, porque a fulana falou isso, porque não sei o quê, porque... Gente, para. Senhor, é isso aqui, ó. Pá. Tá aqui, papai. Só que na Tua palavra diz. Foi isso que eu fiz, gente. Eu lancei uma preocupação que eu não tinha dinheiro para pagar as contas. Eu falei, Senhor, tá aqui. Gente, e eu não falei mais nos assuntos. Passou segunda, terça, quarta e nada. Aí eu só falava assim, Senhor, obrigado, já Te agradeço. Só que, gente, não é falar da boca para fora, é no coração ter a fé, a certeza absoluta que aquela provisão virá. Se você não tem certeza absoluta, não adianta nada. A certeza absoluta vem com a tua fé. E se você não tem fé para isso, você tem que combater a incredulidade do teu coração. Assista uma série que eu tenho aí chamada Grão de Mostarda. 21 lives falando de fé. Aí, meu irmão, o que eu fiz? Esqueci. Aí deu quarta, deu quinta. O que aconteceria em outro momento na minha vida? Eu já estaria na quinta-feira apavorado. Senhor, misericórdia, Senhor. Amanhã vai vencer, vai cortar a luz, Senhor, no transtorno da minha casa. Eu tenho 4 filhas, a minha filha vai ficar no escuro. Senhor, misericórdia, me ajuda, Senhor, por favor, por favor, por favor. Não é assim que a gente ora, gente. A maioria. Eu orava assim, gente. Aí o que eu fiz? Quinta-feira, tranquilo. Gente, sexta-feira. Normalmente às 45 do segundo tempo. Gente, o meu patrão na época, ele chegou assim, não sei porquê. Ele chegou assim, Vinícius, eu vou dar um adiantamento pessoal hoje. Eu falei, meu Deus, misericórdia. O valor era metade do que eu precisava. Metade. Aí, meu irmão, eu tava lá, glória a Deus, Senhor, obrigado. Eu sabia que vinha o resto. Gente, meio-dia, meu pai me ligou. Meu papaizão que tá na live aqui, me ajudou muito. Eu não falei nada para ele, não falei nada para minha mãe, não falei nada para ninguém.
Esperei em Deus. Meu pai falou: filho, depositei R$800 na tua conta. Gente, deu 1.550, eu precisava de R$1.500. Falei: Senhor amado, obrigado. É assim, gente. É assim. É simples assim. Fala uma vez só, com fé, e acabou. Esse negócio de campanha, ficar 10 dias, 15 dias, 40 dias. Jejum de Daniel, jejum não sei das quantas, campanha de oração, campanha da quebra das muralhas de Jericó, da abertura do Mar Vermelho, e vai num site, aí você sai de um canal que está tendo a campanha da abertura do Mar Vermelho e vai para outro canal que está fazendo a quebra das muralhas de Jericó. Aí você corre e faz um voto com Deus financeiro: Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é teu, e vai lá na igreja e dá dinheiro. Gente, isso aí é a velha aliança. Isso não existe. Isso é barganha com Deus. Não existe barganha com Deus, meu irmão, minha irmã. Cristo pagou o preço naquela cruz. Nós já somos abençoados. Você não tem que pedir, você tem que se apropriar pela fé, porque tudo já é teu. O que é de Jesus é teu, meu irmão, minha irmã, porque você está em Cristo e Ele está em você. Gente, nessa passagem que nós lemos de Filipenses, diz que nossos pedidos devem ser conhecidos diante de Deus com ações de graça. Ou seja, meu irmão, minha irmã, aqui você pedido, gente, como eu falei, existe uma diferença entre pedir e lançar, tá? O que acontece? Você lança para Ele a preocupação e permanece firme nessa posição de gratidão. E quando a tentação vier para você se preocupar ou orar novamente por aquilo, tipo assim, vou dar uma lembrada a Deus. Até parece que a gente precisa lembrar a Deus, né, gente? Eu já fiz muito isso. Ah, meu Deus do céu. E eu não quero que você cometa esse erro, meu irmão, minha irmã. Vou dar uma lembradinha para Deus. Gente, não existe isso. Não existe. Continue firme agradecendo. Agradece, agradece, agradece. Obrigado, 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 obrigado. Quando você menos esperar, pum, bem na tua mão, gente. Gente, eu vivo isso. Eu vivo isso, gente. Eu e Thaís. A gente não pede nada e só recebe. Agora as pessoas acham, por que eu estou falando isso, gente? Porque a maioria acha que oração pessoal, que é o tema da live, é pedir. É você pegar a lista de compras, você pega uma listinha de compra para Deus e você vai lá. Aí você pega a listinha, escreve tudo que você quer lá, pá, 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 pá. Aí você chega: Senhor, ó, é isso. Não é assim que a gente faz, gente. A maioria, eu já fiz muito. Gente, eu não estou falando aqui criticando ninguém, porque eu fiz isso muito tempo. Eu não tinha noção, gente, que eu estava todo errado. E esse versículo, meu irmão, minha irmã, capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 e 7, ele termina com uma frase poderosa, gente. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Gente, olha só que coisa linda que é a palavra de Deus. Se você verdadeiramente está com um problema, você lança para Ele, como diz a palavra, você lança para Ele aquele problema, começa a agradecer, a ação de graças que está escrito. Sabe o que vai acontecer? Com fé, você lançou, esquece, a paz que ultrapassa o entendimento vai tomar conta do teu coração e do teu pensamento, gente, porque você teve fé, lançou e você está em paz. Eu sei que o Senhor está trabalhando ali. E acabou, gente. É demais, meu irmão, minha irmã. Gente, eu creio que o motivo pelo qual muitos cristãos não têm paz é porque eles continuam pedindo as coisas a Deus, em vez de deixar tudo nas mãos dele e declarar que aquilo já pertence a eles. Gente, a maioria das pessoas não estão perturbadas, não tem paz na vida, porque não aprenderam a lançar preocupação e soltar, gente. Eu não achei nenhuma evidência na Bíblia, nenhuma, de que nós temos que ficar pedindo continuamente que Deus nos dê algo. Aí vem alguns, mas Vinícius, lá em Mateus 7, vou fazer uma live sobre isso, tem uma live sobre isso lá na série Está Consumado, mas eu vou fazer outra live mais aprimorada. Mateus 7 diz para pedir e bater. Aí outro fala assim, mas o juiz iníquo, aquela mulher ficou insistindo com o juiz iníquo. Gente, a pessoa não entendeu
o que aquela passagem quis dizer. Mas se a pessoa insistir, mas aqui eu tenho que pedir, eu tenho que insistir, está escrito. Então, meu irmão, minha irmã, se você não quer abrir o coração e entender a plenitude da obra consumada da cruz, continue batendo, pedindo, continue fazendo campanha. Irmão e irmã, teve uma irmã uma vez que falou assim para mim: Vinícius, eu tenho uma irmã que o casamento dela foi restaurado por causa de uma campanha. E ela falou: eu estou ouvindo a Nova Aliança, isso me deu uma confusão, e eu estou no meio de uma campanha, eu fico na campanha ou não? Gente, ela já tinha a resposta, que ela queria continuar na campanha. Eu falei: irmã, você é livre, você faz o que você quiser. Agora, se você acha que foi a campanha que fez com que aquele casamento fosse restaurado, não é a minha fé, mas aí você é livre em Cristo. Faça o que você achar melhor. Então, meu irmão, minha irmã, infelizmente é assim que acontece. Certa vez, gente, George Miller, que nós estamos falando dele hoje, que é um cara incrível, ele estava de joelhos conversando com Deus, gente. É um livro dele que fala isso. Ele estava de joelhos conversando com Deus sobre uma necessidade. Ele tinha uma necessidade urgente em um dos orfanatos dele. E depois que ele lançou essa preocupação, colocou isso diante de Deus em oração, ele quis continuar orando por ela, gente. Deus disse ao coração dele: por que você ainda me pede, filho? Você acha que eu não te escutei? Então ele se levantou e simplesmente creu e começou a agradecer. Então, meu irmão, minha irmã, é um conselho do Vinícius, mas você é livre em Cristo. Pare de pedir. Definitivamente. A sua oração pessoal, gente, é para criar intimidade com Deus e alinhar o seu coração com Ele. Por isso que eu falei até agora de pedir. Para de pedir. A oração não é feita para isso, meu irmão, minha irmã. É um alinhar de coração, é criar intimidade, é entrar no secreto, é entrar no coração, intimidade com Jesus. Eu já vi cada oração absurda na internet, gente, falando assim: coloca a paz nele. Gente, coloca a paz. Senhor, se move na direção do meu irmão, minha irmã, coloca a paz no coração dele, tira a ansiedade dele. Sabe o que acontece? Quando o cara lá que está conduzindo a oração, ele fala isso, a pessoa, ele pediu para Deus colocar a paz, então eu vou esperar a paz vir. E a paz não vem, e ele fica esperando, e não vem a paz. Ah, por que, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus falou: eu te dou a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, ele já deu, a paz está em você. Você não tem que pedir paz, você tem que se apropriar pela fé da sua paz. Gente, a oração pessoal é isso, é criar intimidade e alinhar teu coração com Ele. Só isso. É muito fácil, gente, você receber. Só que esse tipo de oração que o pastor, sei lá, quem está conduzindo, fala lá, coloca a paz, é muito melhor da pessoa ouvir. Sabe por quê? Ela está numa posição passiva. Ela está aqui esperando. Ah, Deus vai fazer, então eu vou ficar aqui. Vai botar paz, vai tirar a ansiedade. Ou seja, não requer esforço da pessoa nenhum. Só que Deus, gente, já se moveu em Cristo. Ele já nos deu tudo em Cristo. Nós que temos que nos mover. Não Ele nos se moveu ao nosso encontro, gente. E nós temos um Espírito da verdade que mora dentro de nós. Gente, João 16,13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo habita em você. Deus está em você. Aprenda a viver através de uma fé que toma posse. Agora você, meu irmão, minha irmã, precisa entender algo muito importante. A fé que toma posse, a fé que você se apropria das coisas, não é relacionada com palavras mágicas que você profere dentro da tua própria vontade para realizar os sonhos que você quer. Tem gente que não entendeu a nova aliança, gente. É o abuso da nova aliança. Existem pessoas que, através dos ensinamentos da nova aliança, gente, que eu estou trazendo aqui agora,
para vocês, sabe o que eles fazem? Eles pegam esses sentimentos, esses ensinamentos e usam da forma totalmente errada, equivocada. E nunca da forma que eu tenho falado, gente. Infelizmente não entenderam nada. Então, meu irmão, minha irmã, uma fé que toma posse não é aquela que nós falamos: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu paro de pedir, eu digo obrigado, eu creio, aí eu ando como se aquilo fosse meu. Gente, isso não é uma fé que toma posse. A fé que toma posse é o ato de se apropriar daquilo que Jesus fez ou já te deu. E não o que você quer, meu irmão, minha irmã. Você se apropria daquilo que são fatos de Deus. Gente, fatos de Deus. O que é fato de Deus? Eu fiz uma live na série Está Consumado, chamado Fato de Deus. Fato de Deus é tudo aquilo que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz. Se nos foi dado, você não tem que pedir, você tem que agradecer porque já é seu e se apropriar pela fé. Exemplo de fato de Deus: paz. Deus já nos deu a paz através de Cristo, então você não tem que pedir paz. Você tem: obrigado pela paz, eu me aproprio dela. Você já é amado. Tem pessoas que pedem: Senhor, eu quero amor. Gente, você já é amado, você agradece pelo amor que já foi derramado através de Jesus para você e se apropria. Provisão: nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, está escrito na palavra. Então, meu irmão, minha irmã, você não tem que pedir por provisão, você tem que lançar aquela preocupação, como eu falei, e se apropriar pela fé, porque a provisão já é tua e ela vem. Tá entendendo? O fato de Deus é mais ou menos isso. Só que, gente, foi uma live de mais de 1 hora para explicar isso, tintim por tintim. E lá nessa live, várias passagens da Bíblia eu falo sobre várias passagens. Isso é fato de Deus, isso é fato de Deus, isso é fato de Deus. Fato de Deus, gente, por que é fato de Deus? Não é isso que está escrito na Bíblia, é fato de Deus. Fato de Deus é que já está consumado. É uma forma de você entender que aquilo já é teu, já é um fato, é teu. Você não tem que pedir. Então a maioria dos cristãos, gente, vive somente por uma pequeníssima parte daquilo que a cruz fez. Gente, eu recebi um depoimento da irmã, foi esses dias, vai rolar no canal. Ela falou assim, que ela estava tão feliz, que ela pensava que Jesus veio só para perdoar os nossos pecados. E quando ela soube, através do Espírito Santo, que falou com ela através de uma mensagem aqui, que ela poderia viver uma vida abundante aqui nessa terra, através da morte dele e ressurreição, gente, foi uma alegria. Ela: Senhor, é tudo isso que eu tenho para mim? Gente, é incrível. E muitas pessoas usam só aquela parte, que meus pecados são perdoados e eu vou para o céu. Muitas pessoas só acham que Jesus veio para isso, gente. E é lamentável, gente, que a grande maioria dos cristãos vivem uma vida medíocre e achando que isso está dentro de uma normalidade. E o pior de tudo, muitos cristãos, gente, não têm certeza da salvação, meu irmão, minha irmã. Tem cristão que não tem certeza. Você fala: você acha que você vai para o céu? Sabe o que tem cristão que fala? Eu espero ir. Gente, não tem certeza? Se Jesus veio, morreu numa cruz para te salvar, se você não crê naquele sacrifício dele, meu irmão, minha irmã, você está esperando se vai ser salvo? Ou você crê ou você não crê. Eu vou para o céu, eu creio. Gente, tem cristão que não tem certeza da salvação. Gente, olha isso. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Gente, isso aqui é punk. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Gente, isso é incrível. Olha isso, gente. Em outra tradução diz assim: o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Gente, veja, você é um só com Jesus. Você é absolutamente um com ele, é uma unidade, você e ele. Gente, quando isso
foi revelado na minha alma, no meu coração, na minha mente, gente, eu dava pulo de alegria. E eu espero que um dia, se você não recebeu essa revelação e receber que você é um espírito com Jesus, você vai pular. Oh, glória! Você vai ficar doido. Mas quem te dá essa revelação é o Espírito, meu irmão, minha irmã. Você está escrito, você é só um espírito com Ele. Mas não adianta estar escrito se você não recebeu essa revelação na tua alma. Meu irmão, minha irmã, você sabe qual é um dos maiores problemas do porquê que os cristãos não se apropriam e não tomam posse do que aconteceu na cruz? É porque eles não entenderam a nova aliança. Eles não creem que tudo que Jesus disse se aplica a eles. Gente, isso aqui também é complicado. Tem uma live que eu fiz só sobre isso, gente. Muitas pessoas creem que tudo que Jesus disse quando ele estava aqui na terra era para eles. Só que, gente, tinha coisas que Jesus falava para os judeus e tinha coisa que ele falava para os gentios, que somos nós. Se você não é judeu, você é gentil. Então tem pessoas, gente, que pegam ao pé da letra tudo que está ali, gente, e fica frustrado. Muitas pessoas dizem que a primeira coisa que Deus fez foi criar o mundo. O que você... muitos aqui vão saber. O que você acha que foi a primeira coisa que Deus fez, gente? Primeira coisa que Deus fez. Primeira coisa, antes de tudo, o que o Senhor fez. Isso aqui também, gente, eu dava pulo de alegria. O que você acha? Escreve aí no chat. A primeira coisa que Deus fez. Primeira coisa que Deus fez. Só algumas respostas. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? De acordo com a palavra de Deus. Tem gente que está esperta, hein? Tem gente que já assistiu algumas lives minhas anteriores. Gente, a maioria responde assim. Quando você pergunta, haja luz, aí, isso aí. Tem gente que fala assim, qual a primeira coisa que Deus fez? Normalmente a pessoa se retrata a Gênesis. Haja luz e houve luz, né? Aí a pessoa acha que foi isso. Gente, antes do mundo, antes de haver luz, houve cruz, meu irmão, minha irmã. Antes de haver luz, houve cruz. O que é isso? Quer dizer, eu te afirmo que a primeira coisa que Deus fez não foi criar o mundo e nem o homem. Gente, olha o que diz em Efésios 1:4. Quando eu vi isso, eu fiquei doido. Quando isso foi revelado a mim. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Gente, olha só. Atente-se a isso. Gente, quando diz elegeu nele antes da fundação do mundo, gente, essa é uma das maiores revelações que vai mudar a tua vida. Olha que maravilhoso isso, gente. A primeira coisa que Jesus fez foi pensar em você. Foi pensar em você. A primeira coisa que ele fez foi te escolher. Gente, antes de Deus criar o mundo, ele escolheu você. Porque você está em Cristo Jesus. Gente, isso é incrível. Isso é incrível, gente. É muito profundo isso. O que eu quero te dizer é, se você realmente ama Jesus e você está apaixonado por Ele loucamente, como eu estou hoje, eu sou louco por Jesus, você vai estar apto a viver uma vida incrível, gente, através da obra consumada dele. Gente, antes de criar o mundo, Ele já havia te escolhido para ter intimidade com Ele. Olha que coisa incrível, gente. E eu estou convencido, gente, que há dois grandes problemas na igreja de Jesus Cristo hoje. A primeira é que nós não entendemos a obra consumada da cruz, a nova aliança. E em função disso, não entendemos como Deus é bom. Muitas pessoas acham que Deus é ruim, que Deus ele permite tragédias, que permite coronavírus, que permite que as coisas ruins aconteçam na sua vida. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas acham isso. Gente, o que você acha que é mais poderoso? Crer que você, por exemplo, crer que você é protegido? Como você ora por proteção? Vamos falar. Oração pessoal. Todo mundo ora por proteção. A maioria ora assim: Senhor,
você vai sair, você entra no teu carro, Senhor, me protege nessa viagem, Senhor. Me protege, Senhor, por favor. Senhor, eu vou viajar agora. Eu peço a sua proteção. Não é assim que a gente orava? Eu orava assim. Gente, sabe como é que você ora? Como eu oro? Eu entro no carro e falo assim: Senhor, obrigado, porque eu já sou protegido sob suas asas. Senhor amado, eu agradeço, Senhor, porque aqui no meu carro está cheio de anjo. Tem um aqui atrás com o João, tem um aqui comigo e com a Thaís aqui na frente, tem um do lado direito, tem um do lado esquerdo, tem um atrás do carro, tem um na frente, e eu já te agradeço, Senhor, porque eu tenho a proteção, porque Cristo morreu para isso, e hoje eu estou no teu descanso sob as suas asas. Então, meu irmão, minha irmã, se aproprie da tua proteção. O grande problema, gente, é orar errado. A oração é incrível, mas orar errado é uma decepção na tua vida. Então, gente, vê como é simples. Primeiro, gente, não peça, agradeça. Não peça. Segundo, confesse com a tua boca. Eu acabei de dar o exemplo do que eu orando por proteção. E creia de todo o coração que você... Gente, os anjos estão ali mesmo. Isso você faz com absolutamente tudo. Todas as coisas, todas coisas foram dadas a você pela obra consumada da cruz de Jesus. Gente, como nós oramos pela nossa vida pessoal de oração, então, a maioria pedindo. E se você realmente estudar, meu irmão, minha irmã, profundamente as Escrituras, o Novo Testamento, as epístolas e as cartas, gente, você vai ver que não há registro de pedido na Bíblia. Não tem, gente, para coisa pessoal. Não tem oração lá pedindo um marido, pedindo uma esposa, pedindo provisão e pedindo um trabalho. Não tem. Isso já é teu. São bênçãos que já foram te dadas. Mas você tem que crer. Não há registro, gente, não há. O que devemos pedir é mais, sabe do que, gente? Mais do espírito de sabedoria. Por que eu falo mais do espírito de sabedoria? Porque o espírito da sabedoria já está em você também. Você já tem sabedoria em Cristo. Gente, Cristo era extremamente sábio. E se você está em Cristo, você tem a sabedoria de Cristo, porque você é um só espírito com Ele. Lembra que eu falei? Nós somos um só espírito com Ele. Então, gente, se eu sou só um espírito com Ele, eu tenho a sabedoria que Ele tem, porque está na palavra que eu tenho a mente de Cristo. Gente, é incrível. Então, quando eu oro, gente, o que eu falo? Eu sempre falo isso: Senhor, me dê mais, que eu já tenho o espírito de sabedoria, mais do teu espírito de sabedoria. Me dê mais da tua revelação, da revelação da tua palavra. Me dê mais sede de ti, Senhor. Eu peço sempre. E eu quero te conhecer mais intimamente, Senhor. É isso que eu quero na minha vida. E eu quero que Jesus me ensine. Jesus me ensina a amar como o Senhor amava. Eu quero ter a compaixão, a misericórdia que o Senhor tinha. É assim que eu oro, gente. Eu não peço nada há muito tempo. Nós pedimos a Deus em nossa vida de oração tantas coisas, gente. É a listinha de compra. E nós às vezes não agradecemos. E eu vou te fazer uma sugestão hoje aqui. Muitas pessoas já fizeram. Está no finalzinho da live. Muitas pessoas já fizeram. Fica até o final. Gente, muitas pessoas já fizeram o desafio dos 30 dias. Ano passado, salvo engano, em abril, foi mais ou menos em abril, março, eu lancei um desafio no canal. O que eu fiz, gente? Desafio dos 30 dias. Quem participou aqui, que tem gente, muita gente participou, está até hoje fazendo. Não parou mais. E eu recebi um testemunho, salvo engano, foi da irmã Cristina, gente. Salvo engano, foi dela. Ela mandou um depoimento hoje, que ela participava de uma igreja, fazia voto com Deus, era religiosa, tipo assim, frustrada, triste. Fazia voto para ter provisão e não vinha nada. Gente, estava tudo errado na vida dela. E ela assistiu um vídeo do canal, começou a assistir o canal. De repente ela assistiu o vídeo do desafio dos 30 dias. Aí ela fez o desafio. Gente, a alegria dessa mulher como mandou o áudio.
Gente, isso é tudo para mim. Eu, Senhor, obrigado. Gente, sabe por quê? Não sou eu que faço a obra, é Ele que faz a obra. Eu não faço nada, é Ele que faz. O Espírito dele que faz. Ela abriu o coração através do vídeo e começou a mudar a vida dela. Precisa ver a alegria dessa irmã. E hoje eu quero te lançar esse desafio, meu irmão, minha irmã. 30 dias. Tem gente aqui que já está fazendo isso. Eu faço isso há 3 anos. Tá, gente? Então, meu irmão, minha irmã, como é que é esse desafio? Como é que você faz esse desafio? Tudo que eu falar aqui, gente, você clica no link que está aqui embaixo, na setinha, vai entrar na descrição da live. Eu coloquei por escrito ali toda como você faz o desafio dos 30 dias. E também, quem faz parte do grupo do Telegram e do grupo do WhatsApp, eu vou mandar assim que acabar a live o PDF de como fazer essa oração dos 30 dias lá. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Como fazer esse desafio dos 30 dias. Gente, ó, a Mindoca já faz há 1 ano, gente. 1 ano que ela está fazendo isso. E não vai parar nunca mais, porque é maravilhoso. A Giliane está fazendo o desafio. Gente, é muita gente. Olha só. Qual que é a sugestão que eu te dou aqui? 30 dias. 30 dias você vai... Gente, tudo que eu falar aqui está escrito, tá? 30 dias você vai meditar na palavra de Deus. Em quais cartas? Aonde eu recomendo você? Você vai meditar nas cartas de Paulo, de Efésios, Romanos, Gálatas, cartas de Paulo, e também no livro de Hebreus. Efésios, Romanos, Gálatas e Hebreus. Por quê? São livros que falam muito sobre a nova aliança. Abra teu coração, Senhor, me revela a verdade sobre a nova aliança, e lê esses 4 livros durante esses 30 dias. São livros curtos, tá? Da Bíblia. Segundo ponto, no primeiro dia do desafio. Gente, o desafio não é todo mundo junto. Quando começou o desafio? Não, gente. Se você está assistindo essa live muito depois, esse vídeo que vai ficar gravado, você começa quando você quiser. Não é todo mundo junto. Cada um faz quando quiser e se quiser. No primeiro dia do desafio, gente, vou começar amanhã. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha em branco e você vai botar no papel tudo o que te atormenta. Gente, não precisa explicar, tá? Meu marido me abandonou. Aí você bota porque não sei o que, porque ele arrumou uma amante, ele foi embora e ele está no motel. Gente, pelo amor de Deus. Simples. O que te incomoda? Coloca lá assim. Estou com um problema pessoal no meu casamento. Meu filho está nas drogas. E vai colocando, gente, no papelzinho lá. Estou desempregado. Não precisa colocar estou desempregado, preciso de emprego, estou desesperado, por favor, misericórdia. Gente, é só estou desempregado. São os problemas, as situações que te incomodam na tua vida. Aí você vai pegar essa folha no primeiro dia do desafio e você vai falar com o Senhor em oração. Mais ou menos assim. Você vai chegar: Senhor amado, eu listei nessa folha tudo que me atormenta e me incomoda. Está aqui, Senhor, todos os meus problemas. E você fala para ele: Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, meu marido me abandonou. Senhor, meu filho está nas drogas. Senhor, eu estou desempregado. Eu estou numa situação muito difícil, o Senhor sabe disso. Senhor amado, eu estou amargurado, eu estou triste. Senhor, eu não consigo liberar perdão para tal pessoa. Senhor, eu não consigo perdoar. Coloca tudo, gente. Faz um exame de consciência. Tudo que te atormenta. E aí você vai fazer o seguinte: mas Deus, na tua palavra diz para eu lançar sobre ti toda a minha preocupação e ansiedade, como diz em 1 Pedro 5,7. Senhor, eu lanço sobre ti isso aqui, eu não vou falar mais nisso aqui. Eu não vou falar, Senhor, porque eu creio que o Senhor vai tomar conta de cada situação dessa, segundo a tua vontade para a minha vida. Eu creio no Senhor e eu lanço sobre ti essa preocupação e não pego de volta. Aí sabe o que você faz, meu irmão, minha irmã? Ó, você não lançou? Rasga, 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 queima e ó, acabou, lançou, acabou. Não fala mais sobre isso. Primeiro dia do desafio. Aí, meu irmão, minha irmã, você vai pegar um outro papelzinho
E você vai colocar uma lista de bênçãos. Eu adoro isso, gente. Eu fazia essas coisas e é incrível, como é incrível como isso funciona. Você vai botar uma lista de bênçãos, 10 bênçãos pelo menos, num papel. Como é que é essa lista de bênçãos? Você vai colocar assim: eu sou verdadeiramente grato, Senhor, por exemplo, pelo meu marido. Por quê? Aí você vai botar o porquê você é grato. Senhor, eu sou verdadeiramente grato pelo meu marido, porque ele é uma pessoa muito carinhosa, é uma pessoa amiga, parceira, que ama os filhos, é cuidadoso. Bota as características do porquê que você é grato a isso. E você vai colocando no papel. Sou grato pelo meu emprego. Por quê? Porque ele sustenta meu lar, porque é abençoado, porque lá eu tenho vários amigos. Gente, faz uma lista. Eu sou grato pelo meu filho. Não bota assim, eu sou grato pelos meus filhos. Se você tem 3 filhos, eu sou grato pelo meu filho Júnior, porque o Júnior é um garoto assim, 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 assim. Eu sou grato pela minha filha. Bota as coisas boas dessas pessoas. Gente, o que você faz? Essa lista você cola num lugar onde você possa ver. Durante o dia vai ficar na tua cara aquela lista. Cola no armário, aonde você quiser. Então fez a lista de problema, rasgou o primeiro dia e faz a lista de bênçãos. E aí, meu irmão, minha irmã, como é o desafio? Todos os dias, quando você acordar de manhã, você vai abrir o teu olhinho e você não vai pegar nada que te distraia. Celular, internet, e-mail, nada que te incomoda. E o que você vai fazer? Você vai para o teu secreto e você vai fazer uma oração que eu vou te dar a base da oração. Tá aqui embaixo, gente. Clica aqui na descrição e quem é do grupo do WhatsApp e do grupo do Telegram, eu vou mandar o PDF. É uma base de oração. Essa oração, gente, ela tem base em 3 passagens. Em Efésios 1:3, Efésios 2:6 e 2 Pedro 1:3. Efésios 1:3 é uma passagem que diz, gente, que bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, você já é abençoado. Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E 2 Pedro 1:3, que diz que o seu divino poder já nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. Então, gente, são 3 passagens que são a base. E aí, meu irmão, minha irmã, tem uma oração que eu fiz que é uma base, que você vai orar em cima dela. Você pode ler essa oração ou você pode fazer a oração tendo como base. Não precisa ficar... Gente, outra coisa, não torne isso aí uma obrigação. É algo que você vai fazer do teu coração. Não é algo, um protocolo, tem que fazer isso, tem que fazer... Ai, meu Deus, eu não fiz hoje. Gente, isso aí não é nova aliança. Nós somos livres. Aí você vai lá, você vai orar: obrigado, Senhor. Olha só, a base da oração é mais ou menos isso, ó. A tua palavra é viva e mostra a verdade. Pai, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor já me colocou nas regiões celestiais em Cristo. Então, Senhor, onde eu estou, onde todas as bênçãos estão, então eu, pela fé de todas as bênçãos, e aí vai. A minha vida, Senhor, sentimental já é maravilhosa, porque, Senhor, eu sei que o Senhor já tomou conta disso. E vai, gente, você vai fazendo uma oração. Essa é uma oração dentro da nova aliança. Aí, meu irmão, minha irmã, o que você vai fazer? Você vai acordar de manhã, você vai fazer essa oração com o Senhor, vai ler a sua lista de bênçãos, agradecer a Ele a todas aquelas bênçãos. E, gente, no restante da oração você vai ficar, quietinho. Você faz a oração, que isso é muito rápido, uma oração de agradecimento. Você vai ler a tua lista de bênçãos, vai orar de acordo com a nova aliança, que é essa base de oração. E você, no restante do tempo, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar em silêncio e você vai colocar uma musiquinha de fundo. Não louvor, gente. Você vai botar uma musiquinha de fundo que eu chamo de soaking. O que é soaking, gente? É uma meditação com Jesus. Soar, S-O-A-K-I-N-G. Quem puder escrever, escreve aí no chat. Você vai fazer um soaking com Jesus. É uma meditação profunda com Ele. Depois que você leu a oração, leu tua lista de bênção, vai para o secreto,
fecha teus olhos, bota a música de soaking. Se você não sabe fazer soaking, meu irmão, minha irmã, tem uma playlist no canal com soakings conduzidos por mim e pela Mari. Eu e Mari, tem uns 6 ou 7 soakings lá. Ou você vai no YouTube e escreve soaking, vai aparecer 1000 vídeos de soaking. Você só coloca a musiquinha. Gente, todo dia de manhã obrigado, Bruna, escreveu ali soaking. Gente, escreve isso no YouTube. Sabe o que eu faço de manhã? Eu faço minha oração pessoal de agradecimento, papapá. Aí eu baixo essa cadeira aqui, ó. Aí eu faço assim, ó. Boto o soaking e começo. Senhor, obrigado. E pela fé eu fecho os olhos e fico quietinho. Imagino pela fé eu com Jesus andando pela praia, eu com Jesus andando num monte, eu e Jesus andando numa cachoeira. Gente, eu já andei sobre as águas com Jesus, gente. Ele já me conduziu em cada lugar doido. Gente, eu já voei com ele. Gente, é coisa de louco, é lindo. É lindo. Deixa ele conduzir você. Fecha os olhos e deixa ser conduzido. Se você não sabe fazer, vai lá na playlist, coloca o soaking, só fecha os olhos e deixa Jesus, deixa a nossa voz te conduzir, a mim e da Mari. Aí você vai ser conduzido. Vai ter um momento do soaking que vai falar assim: agora deixe Jesus te levar aonde você quiser. Você fica quieto e deixa Jesus levar. Fala: Jesus, me leva. Gente, Jesus já me levou a cada lugar que você não acredita. Não é sempre que isso acontece, mas muitas vezes, gente, eu já tive experiências muito sobrenaturais com ele. Eu já andei sobre as águas, ele pegando a minha mão de um lado e pegando a mão da Thaís do outro. Gente, eu já tive experiências numa cachoeira que eu desci um matagal e eu sentei, eu e ele com o pezinho dentro da água conversando. Já tive experiência de soaking de Jesus lavando meus pés, que eu falei esses dias. Gente, é cada experiência incrível. Então, primeiro ponto, resumindo, acordou de manhã, você faz a tua oração, que é a base que eu mandei, lê a sua lista de bênçãos em oração, e o restante de tempo, silêncio e soaking com Jesus. Mais nada. E aí, meu irmão, minha irmã, nesse período de 30 dias, o que eu te sugiro? Evite assistir televisão, evite ficar distraindo na internet com um monte de notícia ruim, que só traz só desgraça que a gente vê aí nos feeds de notícia. Gente, durante o dia, escute uma boa pregação, vem aqui no canal, tem mais de 1000 vídeos, escute os vídeos, assista a série de lives Está Consumado, tem várias playlists aqui, durante esses 30 dias. E, gente, durante o dia, faça louvor e adoração, coloca um louvor. Gente, hoje nós tivemos um momento de oração. Muitas pessoas acham, gente, que louvar não é oração. Louvar, orar, não. Louvar é oração, gente. Louvar é oração. Adorar é oração. Isso não é oração, gente? O que é oração? Oração, como eu falei, não é você alinhar o teu coração com Deus, não é você alinhar o coração. Então, quando você louva e adora, você está alinhando, você está orando, gente. Então, meu irmão, minha irmã, nesse tempo durante o dia, louve, adore, leia a palavra na sugestão que eu dei naquelas passagens, naqueles livros para você ler. Durante 30 dias você vai fazer isso. Gente, eu duvido que se você levar a sério, se você for diligente durante esses 30 dias e fazer o que eu estou falando, daqui a 30 dias você já vai dar o testemunho de pelo menos estar cheio da paz do Senhor. Então, gente, é isso. Durante esses 30 dias você vai fazer isso. Se você não entendeu, tem um PDF que eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp e do Telegram depois da live. E também, gente, aqui na descrição da live tá por escrito, você tem que copiar e colar em algum lugar. Tá bom, gente? E quem não é inscrito no canal, gente, inscreva-se agora. Compartilhe essa live. Escreva nos comentários da live o que essa palavra falou com você. Quanto mais você movimentar o vídeo, para mais pessoas o YouTube entrega e mais pessoas vão ser edificadas. Tá bom, gente? Então, meu irmão, minha irmã, meu tempo com oração pessoal com Jesus é isso. Eu chego, baixo essa cadeirinha aqui, às vezes é deitado no quarto, às vezes é de joelho na sala, às vezes, gente, eu saio falando com Deus pela casa, porque eu e Thaís, a gente tem uma liberdade incrível aqui. Daqui a pouco eu tô de joelho, a Thaís tá andando e ela tá deitada lá chorando e agradecendo a Deus, eu tô de pé chorando e louvando e orando em línguas. Gente, é assim.
É assim. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que se você levar a sério esse desafio, faça, dê uma oportunidade a si mesmo, que muitas coisas vão mudar na sua vida. Tá bom, gente? E é essa mensagem que eu queria trazer hoje para você. Eu espero que tenha falado do teu coração. Te convido também a se inscrever no nosso novo canal, casamento.com, que está aqui também, você na setinha, você clicando aqui, casamento.com. Então, gente, participe do nosso canal, ajude também a divulgar esse nosso novo trabalho, que nós vamos falar sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre criação de filho, sobre segunda união, sobre divórcio, tantas coisas que são interpretadas de forma errada por aí. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Thaís está fazendo um estudo diligente e sério em cima disso. E, gente, eu peço para que você, se tem um testemunho, mande o testemunho no meu privado. Você tem que entrar no grupo do WhatsApp e manda um áudio de 4 minutos falando como estava a sua vida. Fala de onde você fala, o seu nome, e você faça um áudio de 4 minutos. O que a nova aliança mudou na tua vida? A tua forma de ver, a metanoia que deu na sua mente. Gente, tem mais de 100 testemunhos já que passaram no canal e estão ajudando outras vidas. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Vamos orar e vamos encerrar essa live, que eu falei demais e eu não paro de falar. Vamos lá, gente. Meu irmão, minha irmã, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado. Papai, obrigado pela tua presença viva em nosso coração. Obrigado por tudo que o Senhor faz, tudo que tu és. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, por essa família linda que o Senhor me deu. Estamos aqui, várias pessoas, Senhor, sedentas de Ti, querendo mais de Ti, conhecer a Tua verdade, a verdade da obra consumada da cruz. Hoje nós falamos sobre oração pessoal e, Senhor, tudo que foi revelado através do Seu Santo Espírito para mim, eu estou passando para os meus irmãos e irmãs, que não devemos ficar orando, pedindo como uma lista de compras para Ti, Deus, mas sim, Papai, criar uma conexão, uma intimidade com o Senhor, um relacionamento, porque o Senhor quer relacionamento através de Cristo. Então, Senhor, muitos deles desconheciam de muitas coisas que eu falei, e que essa verdade seja revelada ao coração deles através do Teu Santo Espírito. Se estão aqui até agora, Senhor, é porque estão com o coração aberto e querem a verdade. Então, Espírito Santo, vai. Jesus, faz morada, porque os corações estão abertos. Não sou eu que faço a obra, Senhor, eu só abro a boca. Quem faz é o Senhor, a obra é Tua. Nós somos só veículos de... Só apenas apontamos para Jesus. Nós apontamos e é Ele que faz, Senhor. As pessoas vão em direção e o Teu Espírito transforma corações. Então, Senhor, muito obrigado pela Tua presença viva, pelo Teu amor e pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, muitos novos, Senhor, no canal. Eu estou muito feliz, tantas pessoas entrando agora no canal, conhecendo a verdade da nova aliança, querendo, Senhor, se libertar da religiosidade e da incredulidade do coração. Que essa jornada deles, desse processo de transformação, de acordo com a nova aliança, Senhor, seja algo incrível e transformador. Que eles vejam verdadeiramente uma vida incrível, que eles vivam a vida que Jesus morreu por eles na cruz. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Tamo junto, amo vocês. Até a próxima. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar.
Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.